colégio brasileiro ou japonês? Dúvida comum para muitos pais brasileiros no Japão na hora de matricular seus filhos na escola. No programa de hoje, você vai ver as vantagens e desvantagens de cada escolha. E ainda nesta edição, a experiência de um brasileiro que morou na Alemanha e no Canadá e a agenda cultural. Você vai saber agora como é o ensino e a rotina das escolas brasileiras e japonesas no país asiático. O dia amanhece e deixamos a capital Tóquio rumo ao município de Joso. Somos recebidos pela psicopedagoga brasileira Gisele Aoki, que faz da própria casa um espaço de educação e cultura. É aqui que ela dá aulas de reforço para 9 brasileirinhos que estudam em escolas brasileiras e japonesas. Eu me vejo como uma pessoa privilegiada, porque estar ajudando essas crianças, estar fazendo o que eu gosto é algo que não tem preço. Yumi, filha de Gisele, também participa das aulas e até ajuda os coleguinhas. Quando a família chegou aqui no Japão, ela tinha apenas 1 ano de idade. Hoje, aos 8, se destaca na escola pública japonesa em que estuda. Sabe ler e escrever o kanji, o alfabeto de símbolos japoneses. Ela sabe se adaptar no meio ali do ambiente da escola japonesa. No entanto, que ela é uma das melhores alunas da escola japonesa. Ela recentemente recebeu 2 diplomas, como a melhor aluna em kanji e a aluna que mais leu ali da escola. Para Daniel, de 8 anos, a adaptação foi um pouco mais difícil. Ele veio para o Japão com a mãe aos 6 anos de idade. Assim como Yumi, ele também estuda numa escola japonesa e participa das aulas de reforço para complementar o processo de aprendizagem. Jugo, juroku, juhachi, jukyu, Niju, olha, ele sabe muito bem. No Brasil, ele estudou numa escola bilíngue já, a gente sabendo que poderia vir para o Japão. Mas mesmo assim, foi muito difícil, ele não conseguia se comunicar, ele não entendia o que os amiguinhos, né? Eles queriam brincar com ele, mas ele não entendia, e os japoneses também, os amiguinhos japoneses também não entendiam. A mãe conta que, além do reforço escolar, o apoio de tradutores brasileiros que atuam na escola em que Daniel estuda tem sido essencial para que o filho avance nos estudos. Ele consegue escrever e consegue ler quase todos os kanjis, que são aquelas letras mais difíceis japonesas da simbologia mesmo, né, da escrita japonesa. O estudo aqui é muito puxado. As escolas públicas japonesas são reconhecidas pela qualidade educacional. Além das disciplinas tradicionais de japonês, matemática e ciência, os alunos estudam meio ambiente, música e arte. Também praticam serviços domésticos e esportes. As aulas acontecem em período integral. Segundo o Ministério da Educação japonês, 9.000 brasileirinhos estão matriculados nessas instituições de ensino. Apesar dessas vantagens, muitos pais preferem matricular os filhos em escolas brasileiras, que são pagas e enfrentam dificuldades para se manter. Para entender o motivo dessa escolha, viemos ao Instituto Educare, uma das escolas homologadas no Japão pelo Ministério da Educação brasileiro. O Japão é o único país no mundo onde existe escola, né, autorizada pelo MEC. Então elas estudam enquanto seus pais trabalham aqui e quando retornam ao Brasil, elas podem continuar normalmente seus estudos. A grade curricular dessas instituições é idêntica à do Brasil, tendo como complemento o ensino do japonês. Atualmente, o país conta com 65 escolas credenciadas pelo governo brasileiro e que atendem a 4.000 crianças. O número de estabelecimentos de ensino brasileiros no Japão já foi maior. Até 2008, existiam no país 110 instituições reconhecidas pelo MEC. Com a crise econômica mundial, muitos pais perderam os empregos e voltaram para o Brasil. O retorno fez com que várias escolas fechassem as portas. As que permanecem em funcionamento sofrem com a falta de infraestrutura. As escolas basicamente sobrevivem das mensalidades que os pais pagam, né? E uma vez tendo reduzido nessa proporção,
ficou complicado, né? Então isso se explica a redução. A grande maioria das escolas não tem espaço físico no próprio estabelecimento. Então elas lançam mão de parques públicos, são maravilhosos aqui no Japão. Mesmo passando por esses problemas, a escola brasileira no Japão ainda é a melhor opção para aqueles pais que se dedicam integralmente ao trabalho nas fábricas. Isso porque, ao contrário das escolas japonesas, as instituições de ensino brasileiras não exigem que os pais acompanhem de perto a vida escolar dos filhos. 3 e depois? Vai, desce. 4. As aulas coincidem com a jornada de trabalho dos pais. Começam às 6 da manhã e vão até 9 da noite. No sábado, também tem atividades na escola, mas essa rotina não garante um futuro promissor a esses brasileirinhos. Quando chegam à adolescência, boa parte deles desiste dos estudos para também trabalhar nas fábricas japonesas. Estima-se que pelo menos 12 mil brasileiros menores de 18 anos estejam fora da sala de aula. Não frequentam nem a escola japonesa, nem a brasileira. A questão da educação desses jovens brasileiros, filhos dos pais que migraram para cá, é a questão mais séria da comunidade brasileira aqui. Quem procura outro caminho enfrenta barreiras para ingressar na universidade e no mercado de trabalho japonês. Que se você não tiver um nível de japonês, no mínimo nível 2 num teste de proficiência, você não consegue. E se por uma sorte você consegue, é complicado você acompanhar o dia a dia. Todas as disciplinas, livros didáticos que você tem que ler, escrever, ouvir, entender, discutir num idioma que você não tem um perfeito domínio, realmente, impossível não é, mas é muito desafiador. A disciplina e o ensino é tão rígido que você basicamente está passando por um processo de conversão cultural. Você está saindo de uma cultura e deixando uma identidade para assumir outra. Vanessa venceu em parte o desafio. Veio para o país com 14 anos e teve que se adaptar à escola japonesa. Chegou à universidade, onde fez pós-graduação. Mesmo assim, só conseguiu empregos ligados à assistência a brasileiros. Você é um estrangeiro aqui. Então, além da dificuldade da escassez de vaga de trabalho, você também enfrenta a dificuldade da sua nacionalidade. Então, por esse motivo que eu também resolvi fazer uma faculdade brasileira. Esse ano estou terminando em administração, eu quero atuar em outras áreas. Miguel coordena cursos virtuais oferecidos pela Universidade Católica de Brasília, no Japão. 80 alunos de graduação e 15 de pós-graduação já se formaram. Hoje, mais 150 estudantes participam do programa, muitos deles mirando um futuro melhor longe daqui. A maioria conclui o curso aqui e retornam para o Brasil ou para outros países que falam o idioma português. Somente aqui que existem essa dedicação, essa organização. Então, a pessoa que está aqui no Japão e consegue enxergar isso, que ela pode utilizar essa experiência de Japão e levar para o Brasil, com certeza ela é bem-sucedida. Recebemos pela internet o depoimento de algumas mães brasileiras que moram no Japão. Elas contam por que decidiram matricular os filhos em escolas japonesas. Oi, meu nome é Miriane Shei, estou no Japão há 15 anos. Por que nós escolhemos colocar nosso filho na escola japonesa? Um dos motivos foi porque não tínhamos previsão de voltar para o Brasil. E também pensando no futuro dele, né, se no caso futuramente ele queira permanecer aqui no Japão. Quanto à escola japonesa, se a criança tiver vontade, ela receberá um estudo de primeiro mundo. E aqui no Japão eles investem muito, eles se preocupam muito com a educação das crianças. Então eu só vejo coisas boas, né? E seria muito bom se o governo brasileiro aderisse o sistema, né, educativo do Japão. Meu nome é Patrícia Hiromi Kobayashi e tenho 8 anos de Japão. Eu tenho 2 filhos e o mais velho está na escola japonesa. Quando meu filho tinha 3 anos, a gente colocou ele na brasileira
sendo que ele já sabia escrever o nome dele, conhecia o alfabeto, né? Eu já tinha ensinado. E lá ele ficou um mês e ele não aprendeu nada. Pelo contrário, colocaram ele para assistir desenhos inadequados para a idade, sem instrução nenhuma, né? Então a gente preferiu colocar na japonesa e graças a Deus ele tem se desenvolvido muito. Meu nome é Michele, eu moro no Japão há 27 a 28 anos, direto, eu nunca voltei para o Brasil. Eu não gosto de creche brasileira porque eu acho que é bem bagunçada, não tem horário para nada. Né? Agora, a creche japonesa eu acho bem organizada, tem horário para tudo, todo mundo tem seus afazeres, todas as crianças sabem o que é para fazer e elas andam em grupo. Aqui no Brasil, conversamos com um representante do Ministério da Educação sobre reclamações e sugestões que recebemos de imigrantes brasileiros. O governo brasileiro tem, ao longo dos últimos anos, dado cada vez mais atenção às escolas brasileiras no exterior. O Japão, sem dúvida, concentra as nossas atenções. Estas escolas estão espalhadas no território japonês, em cidades de diferentes portes, e são escolas que nós reconhecemos, têm histórias institucionais bem variadas e se apresentam hoje em condições bastante variadas de qualidade para oferecerem uma educação de acordo com o padrão brasileiro, com o padrão oficial nacional de educação. Nós temos normas brasileiras emanadas do Conselho Nacional de Educação que recomendam, orientam e exigem determinados requisitos em termos de infraestrutura, qualificação do corpo docente, organização administrativa, e todas as escolas brasileiras, em território nacional ou no estrangeiro, devem observar a Política Nacional Curricular, principalmente as diretrizes curriculares nacionais. No próximo bloco, entrevista com especialista em educação e ainda dicas de como enfrentar o bullying escolar. Voltamos já já. Escola brasileira ou japonesa? Qual o impacto dessa escolha na vida dos brasileirinhos? Acompanhe na entrevista a seguir. Vamos conversar com o professor Cleiton Gontijo, da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Professor, qual seria a vantagem de matricular uma criança brasileira numa escola japonesa? Bom, acho que a principal vantagem que eu percebo nessa matrícula é que a criança vai poder se inserir de uma maneira mais plena na cultura local e, com isso, conhecer não só como essa comunidade lida com o conhecimento científico, lida com tudo aquilo que é o objeto de trabalho da escola, mas ao mesmo tempo se inserir no conjunto de regras e valores que regem as relações entre os membros dessa comunidade. Por um outro lado, eu penso também que essa criança ela poderia vir a enfrentar algumas dificuldades nessa escola. Se é vantajoso que ela possa se inserir de maneira plena nessa comunidade, seria importante que a escola, sabendo da quantidade de alunos estrangeiros que possui, pudesse de alguma maneira valorizar elementos da cultura dos países dessas crianças para que elas também não se sentissem tão, assim, eu usaria uma palavra, despatriadas, né? São brasileiros em um outro país, em uma outra cultura e não conseguem ver nada dos elementos que seus pais falam, né? Da sua história, da história do seu país, dos eventos comemorativos do seu país, sem serem trabalhados, sem serem valorizados na escola. Então isso poderia gerar nas crianças também um certo sentimento de abandono da sua cultura para se apropriarem da cultura deste país. O Japão é um país que tem idioma muito diferente do nosso, as regras de conduta da sociedade também são muito rígidas e às vezes a criança brasileira não se adapta a isso. E também os pais, né, os brasileiros que foram trabalhar lá, eles cumprem uma longa jornada de trabalho em fábricas. Então, por isso, foi criada a Escola Brasileira no Japão, reconhecida pelo MEC. O senhor acha que seria uma boa opção para essas crianças? Eu acho que num primeiro momento de chegada dessas crianças nesse país,
pode vir a ser uma boa opção, porque elas vão aqueles que já haviam iniciado um processo de escolarização no Brasil poderão ter a chance de fazer uma transição mais tranquila para essa nova cultura, para esse novo espaço de vivência, que é uma troca de país e também uma troca de modelo educacional. Então, essa oportunidade de ir para uma escola destinada para brasileiros poderia facilitar essa transição. Mas, por um outro lado, eu penso também que pode servir como um elemento dificultador para que essas crianças possam se inserir plenamente na cultura local. Vão continuar sendo brasileiros, em uma escola para brasileiros, mas em um outro país. As chances de aumentar as suas relações sociais, de conhecer essa cultura local, interagir mais intensamente com os nativos desse país e, com isso, não só se apropriar dessa cultura, das relações sociais, mas como eles lidam também com o conhecimento, pode ser um dificultador no futuro para que eles possam se inserir plenamente no mercado de trabalho. A gente poderia dizer que o ideal, no caso do Japão, seria se assumir como um país multicultural e criar escolas internacionais para as crianças filhas de imigrantes? Eu penso que a perspectiva das escolas internacionais poderia ser a melhor via. Ao mesmo tempo em que as crianças estão inseridas numa cultura japonesa, num currículo que tem a estrutura do sistema educacional japonês, mas, por outro lado, elas teriam um espaço de discussão e que seria das culturas que não são daquele país, mas que estão presentes ali. E assim não seriam apenas os estrangeiros no Japão, mas seriam os estrangeiros que estão integrados numa escola que tem uma perspectiva internacional, então, de valorizar cada uma dessas culturas, ao mesmo tempo em que os insere na cultura japonesa. Tá certo, professor. Muito obrigada pela sua entrevista. Eu agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Olá, meu nome é Rúbia. Eu e minha família estamos aqui no Japão há 2 anos e colocamos a nossa filha, com 11 anos agora, na escola brasileira. Optamos porque achamos que vai ser melhor para ela. A gente não pretende ficar muito tempo aqui no Japão. Aqui não tem preconceito na escola brasileira, que é diferente da escola japonesa. A gente ouve muita coisa. Falam de preconceito, aqui eles chamam de ijime, cada coisa feia. E a gente não quer que a nossa filha passe por isso. É diferente, é brasileiro, é Brasil, é abraço brasileiro. Por isso. Ameaças, agressões verbais e físicas caracterizam o bullying, chamado no Japão de ijime. Para ajudar os pais a identificar e lidar com esse problema, o Consulado Geral do Brasil em Tóquio disponibiliza em seu site uma cartilha virtual. Veja agora algumas dicas. Fique atento ao comportamento da criança. Desânimo para ir à escola, nervosismo e insônia podem ser sinais de bullying. Identificado o problema, converse, transmita confiança ao seu filho. Procure também a ajuda da escola. Todas as cidades e distritos do Japão possuem um centro de consultas educacionais que também podem auxiliá-lo. Essas e outras dicas estão disponíveis no site do Consulado Geral do Brasil em Tóquio, no endereço www.consbrasil.org. A brasileira Josiane Matsushina é professora e pedagoga no Japão. Ela nos enviou um vídeo com dicas para pais brasileiros. Tem que se tomar muito cuidado aqui quando vai colocar um filho numa escola brasileira, porque os pais têm que estar atentos para olhar, né? Se essa escola ela trabalha direitinho, se ela tem um projeto político-pedagógico bom. Eu acho que os pais têm que decidir primeiro se eles vão morar aqui, residir aqui, né? Ou se eles realmente vão voltar para o Brasil. Porque muitos falam assim, eu vou voltar, mas não sabe quando, e vai empurrando e acaba ficando por muitos anos. Se você não sabe quando você vai embora, é necessário que seu filho aprenda a cultura, a respeitar o país, a respeitar a cultura, a respeitar os japoneses e também a falar, né? A ler, a escrever o idioma japonês.
No próximo bloco, fique ligado na agenda cultural e acompanhe o depoimento de um brasileiro que morou na Alemanha e no Canadá. Voltamos já já. No quadro Viajantes de hoje, conheça a história de Elton Pacheco. Ele passou uma temporada na Alemanha e no Canadá e teve a oportunidade de conviver com os mais diversos tipos de cultura. E hoje nós vamos conhecer a história do Elton Pacheco, que é brasiliense e passou por 2 experiências no exterior, na Alemanha e no Canadá. Nos conta mais sobre essas experiências, Elton. Bom, a minha primeira experiência no exterior foi quando eu tinha 17 anos. Eu fiz um intercâmbio de aproximadamente 1 ano em Bremen, que é uma cidade ao norte da Alemanha. Eu fiz o último ano do ensino médio. Foi uma experiência bastante legal, enriquecedora, mas muito difícil em questão de adaptação. A cultura alemã é muito diferente da brasileira. Então, na verdade, eu nem completei 1 ano de Alemanha. Eu pedi para voltar um pouquinho antes, porque eu não consegui me adaptar mesmo. A segunda experiência já foi com um pouco mais de maturidade. Eu já fui aos 22 anos, que foi para Toronto, no Canadá, onde eu passei quase 2 anos, 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses. E onde eu pude estudar, trabalhar e aperfeiçoar o meu idioma. Então, foram 2 experiências bastante enriquecedoras. Alguma curiosidade desses 2 países assim que você lembre e queira compartilhar conosco? Eu saí do Brasil para o Canadá com a imagem de um país bilíngue, um país que a população é loira, dos olhos verdes, e voltei com uma outra imagem do Canadá. Na verdade, é um dos países mais miscigenados do mundo, um país que não se fala francês e inglês. Na verdade, existe uma parte que fala inglês e uma pequena parte que fala francês, e nem todo mundo fala os 2 idiomas. Então, assim, se você sai do Brasil na expectativa de que você vai falar tanto francês quanto em inglês no Canadá, na verdade é uma percepção errada. Dificuldades no Canadá? A principal dificuldade que eu encontrei no Canadá foi realmente o mercado de trabalho. Não é um mercado tão receptivo ao brasileiro como se imagina. Primeiro, por questão do idioma. Acho que o brasileiro ainda não tem um nível de inglês satisfatório para utilizar no cotidiano. Eu falo a maior parte dos brasileiros, né? Então isso acaba sendo um empecilho. Então a dica quer morar no Canadá, aprenda antes o máximo de inglês possível, porque isso vai ser um diferencial no mercado de trabalho. Como é que era a sua rotina lá, Elton? Meu dia a dia era basicamente esse: trabalho, faculdade, e me divertia bastante no país também, que oferece uma vida cultural muito, muito rica. O que você sentia mais saudade do Brasil? Comida. Eu acho que comida é meio clichê falar isso, eu sei, mas era um problema. Assim, a comida canadense, ela é muito... Acho que a comida norte-americana ela é muito artificial, enlatada, gordurosa. Eu sentia muita falta da comida brasileira, aquilo que a gente conhece: arroz, feijão, um macarrão mais abrasileirado. Esse tipo de coisa me fazia muito falta, mas eu dava meu jeitinho, assim. Se você tivesse que resumir essas 2 experiências que você teve no exterior em algumas palavras, quais seriam? Essas 2 lições me mostraram isso, assim. Seja receptivo com o próximo, e acho que é o maior ganho que eu trago para o Brasil é essa multiculturalidade e essa vontade, esse interesse de conhecer o próximo e ser, no final de tudo, amigos. Essa é a história do Elton. Ficamos por aqui. Até a próxima. E agora, música e arte na agenda cultural. Daniel Murray, na Itália. O violonista participa do 8º Festival Internacional de Guitarra de Castrocello. O músico se apresenta no dia 10 de julho, às 9h30 da noite, no Monacato de Villa Euquelia. Chegou ao fim mais uma edição do Brasileiros no Mundo. Sugira um tema para o nosso programa. Envie um e-mail para brasileiros@ebc.com.br. Curta a nossa página facebook.com/brasileirosnomundoebc. Esta é uma produção da TV Brasil Internacional. O Brasil, onde você estiver. Voltamos na próxima semana. Até lá!